Indubitavelmente, o Brasil é um país gigantesco, não apenas pelas suas dimensões continentais, mas porque nesta porção de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, temos variados ecossistemas com terras férteis para a produção e, acima de tudo, um povo trabalhador. Precisamente quase 70 milhões que saem cedo de casa, enfrentam mau tempo, ônibus, filas, trânsito, para poderem chegar ao trabalho. Uma massa gigantesca, senhor presidente, que paga seus impostos e que contribui com sua força de trabalho para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação, que trabalham pelo sustento e ajudam diretamente na construção de um Brasil cada vez mais forte e competitivo. E essa é uma massa que exige respostas efetivas, que quer melhorias e que, de forma justa, cobra por serviços de qualidade. Aliás, essa é a maior angústia do cidadão que paga o imposto, ter serviços de qualidade. É para trabalhar por essa gente que, na verdade, fomos escolhidos legisladores, ajudar a construir leis que reduzam as desigualdades e que melhorem o padrão de todos. Aliás, esta é a razão da existência do Estado. E o Brasil, como nação gigantesca, segue em busca desse protagonismo perante sua gente e também de todo mundo, em função das suas potencialidades, de suas riquezas e, acima de tudo, do povo que tem. Infelizmente, em função do próprio dia a dia e dos desafios que são colocados a cada um no cotidiano, por vezes, acabamos perdendo a oportunidade de fazer avaliações sobre algumas situações que bem demonstram o quanto o Brasil é forte e, mesmo nessa crise, é possível avançar. Um exemplo disso são os números da pesquisa O Brasil que Voa, apresentado na última quinta-feira pelo ministro Eliseu Padilha, da Secretaria de Aviação Civil, num trabalho desenvolvido em conjunto com a empresa de planejamento e logística EPL, a quem cumprimento na pessoa do seu presidente, Dr. Josias Sampaio Cavalcante, que tem feito um trabalho brilhante frente àquela empresa. Números, senhoras e senhores senadores, que nos brindam com certeza de que o Brasil é um país que realmente dá certo. Deixando os interesses políticos e partidários de lado nesse momento, nos curvemos à busca da construção desse Brasil que tanto desejamos. E é com isso que o povo brasileiro espera, pelo menos. Essa pesquisa é seguramente o mais completo levantamento sobre transporte aéreo de passageiros já realizado no país. Mais de 150 mil passageiros ouvidos durante o ano de 2014, nos 65 aeroportos responsáveis por 98% da movimentação aérea do país, revelaram um perfil inédito do setor. Os resultados firmaram em todos nós que pudemos acompanhar essa exposição, a convicção de que o Brasil, como observava o ministro Padilha, trabalhou certo para desenvolver a aviação no país, transformando, em primeiro lugar, num meio de transporte absolutamente democrático. Pessoas que ganham de 2 a 10 salários mínimos viajam de avião. O avião não é mais coisa de rico. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, nos últimos 10 anos, o número de passageiros cresceu 170% e o preço das passagens caiu 48%. Há outros dados interessantes. Exemplo, de 2007 a 2014, o índice de atraso dos voos caiu 62%. Isso é resultado de muito trabalho e investimentos, que gira em torno de 15,6 bilhões só nos últimos 5 anos. Esse trabalho, senhor presidente, vai dar base para melhorar ainda mais esse segmento importante da logística nacional. Dar mais conforto a essa massa que cada vez mais se desloca usando o meio aéreo. Até porque se faz necessário avançar. Daqui a 20 anos, em 2034 a 2035, a estimativa é que a movimentação prevista em aeroportos brasileiros chegará a 600 milhões de passageiros por ano. E o que precisa mudar? Essa pesquisa, O Brasil que Voa, mostrou que muitos dos usuários do transporte aéreo, por exemplo, moram longe dos aeroportos, precisam viajar muitas horas, muitos quilômetros, para chegar até o local onde está o avião. Vou dar um exemplo de um agricultor, o senhor Sérgio Mário Link, um produtor de soja, milho e algodão lá de Sapezal.
uma das mecas do agronegócio de Mato Grosso, para vir aqui a Brasília, ele me contava que deixou Sapezal no dia anterior, pernoitou em Tangará da Serra e, posteriormente, se deslocou para Cuiabá. Usou sua caminhonete, depois tomou o micro-ônibus, usou depois um táxi para chegar aqui em Brasília. Percorreu quase precisamente, quase 500 quilômetros, precisamente, para não ser exagerado, 468 quilômetros, ou seja, sem parar, sem qualquer descanso, com os horários sincronizados, esse agricultor que não tem tempo a perder, que luta pelo Brasil real, gastou quase 9 horas para chegar a Brasília. Desse tempo, quase 7 horas na estrada. E essa é uma realidade forte no Mato Grosso, que é também um estado continental, de 900 mil quilômetros quadrados. Certamente que há estados que não têm essa dificuldade por causa das dimensões e também a densidade. Mas o Brasil é um país muito diversificado e com muitos contrastes. E Mato Grosso, senhor presidente, é um estado onde as distâncias são muito grandes. Posso assegurar, sem falsa modéstia de origem, que é um estado em que a crise chega sob o signo da superação, onde se busca, com efetividade, vencer a cada dia. A pesquisa nos mostrou que brasileiros de 3.590 municípios do país, 64% do total, como nos diz o IBGE, usam 65 aeroportos apenas. Dedução simples, precisamos de mais terminais aéreos de qualidade em pleno funcionamento. Por isso, já há algum tempo, temos nos dedicado à logística como setor fundamental para alavancar o progresso, o desenvolvimento e o crescimento econômico, conjugado com o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. E como presidente da Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armazenamento, a FRENLOG, vamos seguir apoiando o trabalho pelo desenvolvimento da aviação regional. Isso é certo. Até porque esses números não deixam dúvida de que é preciso, de que é necessário, de que é muito importante. São 3.590 municípios se servindo de apenas 65 aeroportos. É um número capital. Me trouxe ânimo a informação dada pelo ministro da Aviação Civil de que o programa da aviação regional é uma decisão política que pretende construir ou reformar 270 aeroportos em todos os estados brasileiros. O levantamento da SAC e da EPL também, apontou 252 mercados potenciais que encheriam aviões de 114 lugares, os ocupariam diariamente entre metade dos assentos e a 80% deles. Mato Grosso hoje, senhor presidente, em função de suas peculiaridades de extensão territorial e de seus mercados emergentes, sobretudo na área de commodities agroindustrial, reivindica 12 aeroportos para serem incluídos no programa, na cidade de Barra do Garças, Cáceres, Juara, Juína, Matupá, Pontes de Lacerda, Tangará da Serra, Vila Rica, São Félix do Araguaia, Primavera do Leste e outros. E ainda em Alta Floresta, Rondonópolis e Sinop, que estão em operação, mas que precisam de reforma e ampliações. Todos eles, de acordo com o levantamento da SAC e da EPL, com possibilidade de oferta de voo regulares que possuem movimentação, ou seja, saídas e chegadas de passageiros capazes de fornecer clientes suficiente para ocupar 2 movimentos, isto de pouso e decolagem, de uma aeronave de 114 assentos, com índice de 85, 70% e 50% de ocupação todos os dias no ano. Portanto, senhor presidente, é hora de seguir esse caminho, prosseguir as formas mais adequadas para fazer com que esse número se transforme em realidade. Isto é, temos que seguir agindo. Os números estão muito a favor. E ainda nessa direção, quero dizer que estou empenhando na busca da solução para a questão envolvendo o nosso aeroporto da nossa capital, Aeroporto Marechal Rondon. Com uma movimentação de quase 4 milhões de passageiros por ano, não é aceitável que esse, que é o segundo maior aeroporto do Centro-Oeste, continue com as obras de ampliação e reforma paralisadas, com mau funcionamento do ar-condicionado, goteiras, problemas nos banheiros e frequentes apagões. É inadmissível. Isso, o nosso aeroporto, inclusive na última pesquisa, o aeroporto de Cuiabá, infelizmente, foi o aeroporto com a menor nota. Os números do aeroporto Marechal Rondon, como vimos, são muito grandes, são superlativos, e está crescendo a cada ano. Além de passageiros por ali, passam 5 milhões e 200 mil toneladas de carga. Em 2014, um total de 64 mil
585 aeronaves passaram pelo local. A expectativa é que, em 2015, o movimento seja de aproximadamente 3.600.000. Finalizando, senhor presidente, quero dizer que vamos seguir nos esforçando e trabalhando para que possamos, no setor de aviação, ter também uma logística eficiente e confirmar aquilo que sabemos na prática. O Brasil é um país vocacionado a ser muito grande e ser uma potência em todos os segmentos. Por isso é que quero aqui estar não só apoiando a política da SAC, do ministro Eliseu Padilha, mas, claro, também fazendo aqui a nossa parte. O senador Flecha, eu vejo ali, quando a gente elogia, principalmente aquilo que está dando certo no Brasil, claro que ele tem as suas reclamações, como todos nós lá na Amazônia. A integração da Amazônia é fundamental, a construção desses aeroportos é urgente, já precisaria esse programa ter avançado muito, mas eu tenho certeza que será exatamente com o nosso papel aqui no Senado, senador Flecha, buscando votar principalmente a reforma fiscal, buscando votar aquilo que o Brasil precisa, é que nós vamos dar encaminhamento para que realmente essas coisas aconteçam. E que a crise, a gente passe por ela, como já passamos por tantas outras, e possamos oportunizar para que brasileiros possam trabalhar, gerar empregos e fazer com que esse país seja a nação que todos nós desejamos. Remete ao parte, senador. Pois não, senador Flecha. Senador Wellington Fagundes, primeiro quero parabenizá-lo pela presidência da Frente Parlamentar de Apoio à Logística, que é, sem sombra de dúvida, o gargalo, o calcanhar de Aquiles do desenvolvimento do nosso país. E temos muito a fazer com relação à logística e Vossa Excelência pode contar com o nosso apoio, que temos a honra de colaborar com Vossa Excelência na Frente Parlamentar. Ouvi atentamente o pronunciamento de Vossa Excelência e eu só quero pedir o apoio também da Frente Parlamentar para que nós estivemos em audiência com o ministro Padilha, com o presidente da ANAC, com vários da Infraero, presidente da Infraero, na Comissão de Meio Ambiente e Controle, Fiscalização e Controle do Senado Federal. Depois, o ministro nos convidou que fizéssemos um grupo menor de senadores e fomos o senador Jorge Viana, o senador Randolfo Rodrigues e eu, fomos uma reunião na SAC com o ministro, com as empresas aéreas, tratar exatamente do custo das passagens. O senador Jorge Viana já veio à tribuna várias vezes e disse lá que paga 5.000 e poucos reais por uma passagem de Rio Branco, Brasília, Rio Branco. Mais caro que se fosse para o exterior. E nós cobramos, e Vossa Excelência fez referência aí, eu fui relator do Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional. Foi aprovado aqui pelo Congresso, sancionado pela presidente e até hoje não foi regulamentado. Quer dizer, para a nossa região, senador Wellington, ela é da maior importância. Também cobramos do ministro o plano dos aeroportos, que foram entregues ao Banco do Brasil, que não tem nenhuma experiência em construção de aeroporto, até hoje não saíram do papel, já tem 2 anos. Então vamos juntos com a Frente Parlamentar, ver se tornamos realidade, porque a aviação na nossa região, além de transportar passageiro, ela salva vidas, porque as estradas são quase que inexistentes e os rios levam muito tempo e elas acabam perdendo as suas vidas. Senador Flecha e senador Ferraço, na quinta-feira, inclusive, às 17h30, nós teremos uma reunião lá na CNT.
e Vossas Excelências estão convidados, inclusive, para estarmos discutindo esse e outros assuntos. Eu quero agradecer a tolerância do presidente e também me colocar como parceiro nessa luta para que a gente possa realmente melhorar essa questão da logística, transporte e também do armazenamento, que é muito fundamental, principalmente na questão das commodities. Muito obrigado, senador.